Olá, meus queridos alunos do oitavo ano. Vamos iniciar a nossa 15ª aula de Geografia online, estudando em casa. Acompanhe comigo a leitura do livro. Hoje nós iremos continuar falando sobre as relações internacionais, associações entre países. Nas últimas décadas, fortaleceu-se a união de países para garantir seus interesses econômicos em uma economia globalizada e altamente competitiva. Dessa união formaram-se grupos como o G8, o G20 e o G77. Vamos ver aqui logo a leitura do quadro ao lado. Lembrando que essa leitura está na página 79. Grupo do 77, G77. O G77 se formou em 1964, quando era composto de 77 países em desenvolvimento que buscavam maior representatividade no cenário geopolítico mundial. Atualmente, o grupo é formado por 134 países, sendo que alguns deles também integram o G20. Epidemias, corrupção, tráfico de armas e de drogas são alguns dos problemas mais discutidos pelo grupo. Continuando a leitura. Diferentemente dos blocos econômicos em que os países membros visam a integração econômica e política entre si, nesses grupos os países se associam de modo informal com o objetivo de propor ações conjuntas para problemas comuns. O grupo dos 8, ou G8, é formado pelos países mais industrializados e ricos do mundo: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão, Reino Unido e Rússia. Percebam que a China ela não está inserida nesse grupo, porque o grupo do G8 se declara como um grupo composto das nações democráticas mais industrializadas do mundo. Assim, apesar de ser uma potência econômica, a China não está incluída nesse grupo por não ser considerada uma nação democrática. Esses países compõem um fórum de discussão que se reúne desde a década de 1970 para estabelecer diretrizes políticas e socioeconômicas em âmbito mundial. As ações do G8 influenciam todo o comércio mundial. No início de 2015, a Rússia foi suspensa do G8 em razão do conflito com a Ucrânia pela posse da Crimeia, e até meados de 2018 permanecia afastada do grupo. Desde 2017, os Estados Unidos têm se isolado dos países do G8, exceto a Rússia, devido às políticas tributárias do governo de Donald Trump. Além disso, nos últimos anos, o G8 tem ampliado o diálogo com as principais economias emergentes, como o Brasil, a Índia e a China. O grupo dos 20, ou G20, é um fórum informal que reúne países desenvolvidos e em desenvolvimento a fim de discutir a economia global. Criado no fim dos anos 90, em resposta às crises econômicas, esse fórum busca representar de forma mais adequada a economia mundial, além de propor ações conjuntas para problemas comuns. Aqui você vê o mapa dos grupos que fazem parte, né? G8, G20 e G77. Percebam que em rosinho você tem o G8, rosa G8, Canadá, Estados Unidos, Rússia, Reino Unido. Aqui amarelinho já vai ser o G77 e o G20 são todos os pontinhos pretos. Todos aqui que tem um pontinho preto faz parte do G20. O Brasil na ordem mundial. Qual é o papel do Brasil na ordem mundial? A participação em blocos econômicos e iniciativas de integração política propiciaram maior projeção internacional ao Brasil desde o final do século XX.
O crescimento econômico do país nos anos 2000 ampliou as relações com novos parceiros comerciais, possibilitando maior autonomia e dinamismo nas relações políticas e internacionais. Os maiores parceiros comerciais do Brasil vão ser China, Estados Unidos e Argentina. Os principais produtos comercializados com eles, né, o Brasil exporta commodities, em sua maioria, e importa produtos industrializados com emprego de alta tecnologia, principalmente da China e dos Estados Unidos. No âmbito político, né, o Brasil está influenciando na esfera e de lideranças do Brasil na América Latina e no mundo. A diplomacia brasileira estimula o diálogo e a paz, especialmente nas conferências e assembleias das Nações Unidas. Sem esquecer que nós temos também, né, a inserção política e econômica do Brasil na América do Sul por meio da experiência do Mercosul, que é o Mercado Comum do Sul. Continuando a leitura. Com o crescimento econômico da China, o Brasil realizou os primeiros acordos comerciais com o país em 2013. Como eu já disse, é um dos principais parceiros comerciais. Nos últimos anos, as relações entre os países cresceu muito. E desde 2010, a China superou os Estados Unidos como o principal parceiro comercial do Brasil. As relações entre os dois países se aprofundam nos fóruns internacionais, como os da ONU, do FMI e do Banco Mundial. Ao contrário do que ocorria na década de 90, o Brasil e a China estabeleceram relações e acordos com outros países sem passar pela mediação dos Estados Unidos, ganhando independência do capital estadunidense. Aqui você vê o gráfico do Brasil, balança comercial em relação à China. A balança comercial representa a diferença entre o valor das exportações e o das importações de um país. Observe o crescimento acentuado da relação comercial entre a China e o Brasil. Durante todo o período representado no gráfico, o valor das exportações brasileiras para a China é maior que o das importações feitas pelo Brasil desse país. Assim, a balança comercial entre os países apresenta saldo positivo para o Brasil. A partir dos anos 90, o Brasil buscou também ampliar sua integração com os demais países da América do Sul. O objetivo era reduzir a influência dos Estados Unidos na região e reforçar a participação sul-americana na economia globalizada. Assim, o Brasil passou a integrar organizações como o Mercado Comum do Sul, o Mercosul e a União das Nações Sul-Americanas, a Unasul. O Mercosul representa uma importante área de influência econômica para o Brasil, que está entre os países fundadores desse bloco. Em 91, quando foi fundado, o Mercosul reunia a Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai. A partir de 2012, a Venezuela tornou-se membro do bloco e a Bolívia entrou em processo de adesão. O objetivo do Mercosul é implementar a livre circulação de bens e serviços entre seus países membros, com a eliminação de algumas tarifas comerciais e o estabelecimento de uma política conjunta para negociar com países de fora do bloco. Aqui ao lado você vê essa tabela. América do Sul, produto interno bruto em bilhões de dólares. Aqui você vê a Argentina, né, a porcentagem. Você vê que o Brasil está até bem posicionado. O Brasil desponta como uma liderança na América do Sul. O dinamismo econômico do país se reflete no PIB, Produto Interno Bruto Nacional. Relações políticas regionais. A Unasul. Nos anos 2000, os países latino-americanos buscaram reforçar suas relações políticas e comerciais. O crescimento econômico retomado nesse período estimulou a criação de organismos para discutir projetos de integração e desenvolvimento da América Latina.
Criada em 2008, a Unasul propõe a integração dos países sul-americanos para o desenvolvimento conjunto de infraestruturas e o aproveitamento dos recursos naturais desses países. A Unasul também tem como objetivos fortalecer a democracia, a defesa militar e o desenvolvimento tecnológico, além de aumentar a competitividade econômica da região. Devido ao seu protagonismo regional, o Brasil tem atuado como um importante articulador dos projetos dessa organização. Unasul versus OEA. Por ser composto apenas de estados latino-americanos, a Unasul disputa espaço com a Organização dos Estados Americanos, a OEA, que apresenta objetivos semelhantes, mas conta com a participação dos Estados Unidos. Assim, a Unasul articulou negociações para reduzir conflitos regionais, como as tensões entre Venezuela e Colômbia em 2008. Contudo, após 2016, mudanças nos governos dos países latino-americanos criaram impasses dentro da Unasul, que ameaçam a continuidade dessa organização. Ao mesmo tempo, os Estados Unidos se reaproximam desses países buscando fortalecer a OEA, a Organização dos Estados Americanos. A busca por representatividade no cenário mundial. Nos últimos anos, o Brasil vem tentando assumir um papel mais autônomo e crítico em relação às grandes potências mundiais. Em associações como o G8, ele tornou-se um representante importante dos países em desenvolvimento, buscando um tratamento mais justo para os países emergentes nas negociações com os países desenvolvidos. Além disso, os países do BRICS passaram a se encontrar sistematicamente a partir de 2006, indicando uma aproximação comercial entre eles, apesar de divergências internas. Diversificar as relações comerciais e políticas pode ajudar os países desse grupo a lidar com momentos de crise financeira. No âmbito do BRICS, o Brasil participou da fundação do novo Banco do Desenvolvimento, o NBD, e de um fundo de auxílio aos membros do grupo que visa reduzir a dependência de órgãos como o FMI e o Banco Mundial. O Banco dos BRICS tem o objetivo de financiar projetos de infraestrutura e de desenvolvimento dos países membros. O Brasil também busca maior representatividade na ONU, além de pleitear a vaga de membro permanente do Conselho de Segurança dessa organização. Nos últimos anos, o país tem fornecido ajuda militar para as missões de paz da ONU. Aqui você vê na imagem, de acordo com o Ministério das Relações Exteriores, o Brasil já participou de mais de 50 operações de paz da ONU. Atualmente, por exemplo, há tropas brasileiras atuando no Líbano. Carro da ONU patrulha na rua da cidade de Beirute, no Líbano. Essa foto aqui. Vamos para a nossa atividade. Você irá reler as páginas 79 e 81 e vai responder: o G8 é formado por quais países? 2. Cite as características comuns aos países que fazem parte do G8. 3. Explique quais são os objetivos do grupo G20. Quais são os problemas discutidos pelo grupo do 77 ou G77, atualmente formado por 134 países? E quinta e última, como o Brasil está inserido na ordem mundial? Terminada a atividade, enviar a foto para o meu WhatsApp, copie as perguntas e as respostas de caneta azul, preta ou vermelha. Lembrando que para você aprender, você tem que ler, estudar e responder às nossas atividades. Conto com seu empenho e mais uma vez eu finalizo um Estudando em Casa.